Glórias ao Senhor. Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 6, a partir do versículo 47, texto que nós já lemos no início do nosso culto. Vivifica a tua igreja, Senhor. Esse texto de João 6, ele fala sobre algumas questões muito importantes. O Senhor Jesus, logo no versículo 47, diz assim: na verdade vos digo, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Repita comigo toda a igreja. 1, 2, 3. Na verdade... Jesus falava de vida eterna. Esse texto me chama a atenção porque hoje é o dia da celebração da ceia do Senhor. Nós estamos assentados à mesa do Senhor. A mesa não é da igreja, não é da instituição, não é da denominação, a mesa não é do ministério, é a mesa do Senhor. Ordenança de Jesus Cristo. Você veio aqui porque Ele mandou tomar a ceia. E me chama a atenção, por que Jesus usou essa metáfora da ceia para falar das coisas eternas? Ele falava aqui de vida eterna. Repita comigo, vida eterna. E se você for prestar atenção, esse discurso foi um discurso tão duro, que lá embaixo, quando a gente vai terminando o capítulo, a gente vai ver que a multidão foi toda embora. E ficou somente os discípulos. Jesus falava: vocês também não vão embora. Porque o discurso era muito pesado. Mas Jesus estava falando das coisas que mais os homens se interessam. A vida eterna. Aliás, os médicos sabem disso. Quando a gente vai no médico, é porque a gente está com medo de morrer. Não é? Toma, às vezes, o brasileiro tem essa mania. Tem farmácia para tudo quanto é lado, a gente... vai comprando, mas quando vê que não tem jeito, vai no médico, vai na UPA, vai na UBS. Porque a gente sabe que se ficar por conta do... quem quiser aí, a gente pode morrer. O homem procura rejuvenescer, não é? Já prestou atenção que a gente passa para tudo quanto é lado hoje, como é que fala? Academia. Não é? Academia. Né? Restaurantes virando academia, lojas virando academia, todo mundo fazendo... exercício, e está correto, eu não sou contra não é? Cremes. Hello, irmãs. Quem não gosta de um cremezinho, né? E olha que não é barato não, mas para que isso? Para esticar a pele.
para ficar mais brilhosa, para parecer mais jovem. Não estou dizendo que está errado não, mas a gente tenta esticar, não é verdade? Né? Tenta ir mais longe. Né? O brasileiro já teve época que a gente vivia no máximo 30 anos. Agora, olha o irmão Ulisses aí, graças a Deus, quase 90. E a gente quer fazer o aniversário de 90 e dos 100 também, viu, irmão Ulisses? Não está errado não, se cuidar, porque a gente quer esticar isso aqui. Mas Jesus sabia que por mais que a gente faça, diz a Bíblia, que depois de nascer só tem uma coisa certa, que a gente vai morrer. Diga para o irmão do seu lado, ouviu bem isso? Ah, pastor, não penso nisso. Eu sou ateu. Eu gosto de ver, quando a gente está andando de avião, né? 200, 300, 400 pessoas, e o piloto fala, vocês apertem o cinto, porque vamos passar por uma zona de turbulência, e começa a parecer que tem buraco no ar, não é verdade? E a gente só vê gente tirar a mão do bolso e fazer o sinal da cruz, e me perdoa, Senhor, e não tem ateu nessa hora. Porque todo mundo sabe que um dia vai morrer. E para não morrer, é só a vida eterna por Cristo Jesus. Quem está contente aqui? Porque você crê na vida eterna. Aleluia! Aleluia, que a gente tem a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Diga, crer em Jesus. Diga forte, esse é o caminho. E aí Jesus continuou falando para eles, no versículo 48, 49 até o 50. Vamos lá, toda a igreja, a partir do versículo 48. Glórias ao Senhor. O que é preciso para ter a vida eterna? Toda a igreja, 1, 2, 3. Na vida. Cinquenta e um. Eu sou o pão que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Diga, o pão que eu der é a minha carne. E o meu sangue, que eu darei pela vida do mundo. Você está entendendo porque ele mandou a gente celebrar na mesa dele? Hoje você vai, de forma metafórica, comer a carne e beber o sangue de Jesus Cristo. Olhe para cá um pouquinho. Quando a gente vai cuidar da saúde, quem já ouviu a frase, você é o que você come? Quem já ouviu essa frase? Levante a mão. Se você comer coisa saudável, você vai ser saudável. Se você comer alimentos que prejudicam a sua saúde, você poderá ficar doente. Jesus falou, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Quem está entendendo que a gente vai tomar a ceia? Aperte a mão desse irmão, nós vamos receber vida e saúde. Vida eterna. Isso aqui não é lanchinho não, meu irmão. Isso aqui é vida e saúde eterna. Quando você pegar no pão, quando você tomar no cálice, você está recebendo, aleluia, do corpo do Cristo. É metáfora, mas é assim que funciona. Aleluia. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Quantos podem glorificar ao Senhor? O desafio de entender e vencer a incompreensão humana. Vamos ler os 52, 53 e os 54. 52, todos juntos, 1, 2, 3. Disputavam, pois. 53.
54. E eu o ressuscitarei no último dia. Você precisa comer da carne e do sangue de forma metafórica, comendo pão e tomando esse suco de uva que representa o corpo e o sangue do Senhor. E os judeus não entendiam, porque judeu é judeu. O judeu está esperando até hoje Jesus ainda vir, o Messias. Quer falar, a gente é canibal, vamos comer. E depois ainda que eles comessem de forma física, como se fosse um índio canibal, não dava para todo mundo, não é verdade? E nós que viríamos depois, como ficaríamos? Mas o que Jesus estava querendo dizer é o seguinte, aleluia. Comer da minha carne, beber do meu sangue, glórias ao Senhor, é receber de mim, da minha essência, da minha virtude. Quando você canta louvando ao Senhor, você está recebendo a essência dele. Quando você ouve a palavra como você está ouvindo agora, você está recebendo a essência dele. Quando você comer o pão daqui a pouco, você está recebendo a essência do Cristo pela fé. Quando você toma o cálice, você está recebendo a essência do Cristo pela fé. Diga para esse mundo lá, a igreja é santa. Tem que receber alimento santo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Diga comigo, viver em Jesus. Vamos ler o 55, toda a igreja. 55, 1, 2, 3. 56. Diga, quem come a carne e bebe o sangue de Jesus, permanece nele e ele na pessoa. União com Cristo, diga união com Cristo. Se você quer ter a união com Cristo, viver nele e ele viver em você, coma a carne e beba o sangue de Jesus. Quem está entendendo pode glorificar ao Senhor. Você é o que você come. Se você recebe dele, você tem dele. Se você recebe dele, você é como ele. Se você bebe o sangue dele, você tem a vida dele. Se você come a carne dele, você é alimentado por ele. Quem está entendendo o que Deus está falando? Fale com esse irmão do lado, o que você tem recebido? Me chamou a atenção, e como pastor dessa igreja, cabe a mim alertar a igreja. Essa semana saiu o resultado de uma pesquisa do IBGE, o censo da última década. Os evangélicos continuaram crescendo e todo mundo bateu palma. Crescemos, somos maiores do que éramos numa década atrás, mas há um detalhe. A reportagem diz, e não é uma reportagem favorável a nós, mas falou a verdade, que a igreja do presente século, olha que coisa interessante, ela começa para segurar a juventude, está escrito, caminhar na direção do mundo. Isso é um pesquisador que está dizendo, não é um pastor assembleiano. Que a igreja começa a caminhar na direção do mundo para segurar a juventude. E aí ele diz assim, o que a igreja está fazendo? Repita comigo, balada gospel, diga baile gospel, funk gospel, carnaval gospel, pagode gospel, é o cara que está falando. Aí depois, quando ele chega no final, ele fala assim, a igreja está crescendo, mas ela hoje tem muito menos, ou quase nada, do que o protestantismo original dizia. Ele disse muito menos, ou quase nada. Não é um pastor pregando no púlpito, é um pesquisador analisando. Aí no final, ele diz o seguinte, a pergunta é, do que nós estamos nos alimentando?
do que a igreja está se alimentando. Aí no final ele diz, continuou crescendo, mas já não cresce mais como antes. A projeção para nós termos a maioria evangélica no Brasil seria para 2030. Já foi adiada para 2050. Isso quer dizer que nós estamos crescendo, mas não como antes, quando a coisa era mais fechada. Porque nós estamos ganhando em número, mas estamos perdendo na essência do que é que nós estamos nos alimentando. Olhe para cá. O que serve para o mundo não serve para a igreja. O que é do mundo, o que é da igreja é da igreja. Ah, mas pastor, o funk é cultura. Onde foi criado? Para alimentar o quê? E os hinos que Deus deu aos seus servos. Alguém diria, pastor, mas tanto faz. O importante é que ela... Aliás, a reportagem diz, ela entrevista um funkeiro, que ele diz o seguinte, a batida é do mundo, mas a letra é de Deus. Se a batida é do mundo, não pode colocar as coisas de Deus. Se tem alguém comigo que concorda, dá um glória aí. E se alguém não concordar também, faz parte. Eu vou falar do mesmo jeito, porque eu sou pastor da igreja. Vai me ouvir. O que é do mundo, o que é de Deus é de Deus. Os músicos sabem do que eu estou falando. Aquela coisa, não, é tudo de Deus. Meus irmãos, há sons nesses teclados eletrônicos. Há tipos de ritmos que são feitos, não é para gente, é para outro time. Deixa para lá, vamos ficar com o que é nosso. Glórias ao Senhor. Eu vou contar uma experiência para vocês aqui. O ano passado, um grupo nosso, de um dos nossos setores, foi fazer uma confraternização de final de ano numa dessas casas de veraneio. Eu ouvi isso dos irmãos ano passado. E ouvi isso recentemente dos proprietários da casa. E ao lado da casa, tem um negócio lá também, mas é do outro lado, não é do nosso lado não. E as irmãs começaram a orar e a cantar. E normalmente as irmãs iam lá e na hora certa elas iam embora. Mas desse dia ficaram até mais tarde. Aí daqui a pouco bateram. Que hora que vai acabar o batuque dos crentes? Porque está atrapalhando o nosso batuque aqui. O daí está mais forte, aqui o negócio não está descendo. Só porque é vizinho. As irmãs falaram assim, hoje a gente não vai embora não, vai dormir aqui. E vai ter vigília. Sabe o que eles fizeram? Fecharam a porta e foram embora. Porque, irmão, a coisa do crente é mais forte. Nós cantamos aqui em Jesus Cristo a poder. Como é que a gente vai misturar agora? Funk é funk, samba é samba, de Deus é de Deus. Quem pode glorificar ao Senhor? Aperte a mão desse irmão e diga assim, aqui vai continuar a coisa de crente de Deus. Aleluia! Nós vamos nos alimentar do verbo vivo que desceu do céu. Diante de quem o diabo tem que se dobrar. E a igreja é a representante de Deus na face da terra. Ela tem que ser santa, ela tem que ser pura, ela tem que ser limpa. Versículo 57. Glórias ao Senhor. Toda a igreja, 1, 2, 3. Assim. Diga comigo, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Mais uma vez, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Quem se alimenta de Jesus, vive por Ele. Quem se alimenta de Jesus, vive para Ele. Quem se alimenta de Jesus, vive nele. Quem se alimenta de Jesus, espera por Ele. Quantos podem glorificar ao Senhor?
Para terminar, 58 e 59. Glória, repita comigo. É uma questão de fé. Alimento de vida eterna. Viver em Jesus. Viver por Jesus. E agora leia o 58 e 59. Toda a igreja. 1, 2, 3. Quem comer esse pão, mais uma vez, quem comer esse pão, mais uma vez, quem comer esse pão, vamos ficar de pé. Eu quero que você nessa noite entenda, nós estamos sentados diante da mesa do Senhor. Nós vamos comer o pão, beber o cálice e vamos receber vida. Nós vamos nos alimentar de alimento espiritual saudável. Alimento espiritual que vem do céu. Alimento espiritual que não vem da onde a gente não sabe. Alimento espiritual que nos fará caminhar. Alimento espiritual que nos fará ter saúde espiritual. Esteja ao lado de um irmão. Vamos orar uns pelos outros. Senhor nosso Deus, a tua palavra tem sido pregada, a palavra do Cristo vivo, que é o pão vivo que desceu do céu, que tem sustentado essa igreja por todos esses anos, Senhor, que tem nos alimentado, que nos tem feito crer, esperar pela vida eterna, Senhor. Nos ajuda a viver em santidade. Nos ajuda a nos alimentar com o pão vivo que desceu do céu. Chanture calabarabashere calabarabashai. Ore calabanchure calabarabashai. Deus, que a tua igreja seja alimentada mais uma vez essa noite. Cura as feridas da alma, do corpo, do espírito, Senhor. Restaura, renova, Senhor. Aumenta a nossa fé. Aumenta a esperança, Senhor, pelo poder da tua palavra. Que nós possamos aprender de ti, comer de ti, Senhor. Ser alimentado por esse pão que é o verbo vivo. Pelo sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário, em quem nós temos a certeza da vitória e a ressurreição no último dia. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê um abraço nesse irmão, deu aí uma palavra de vitória. Nós vamos sentar à mesa do Senhor nessa hora.